Bom dia, pessoal do 7º ano. Nós vamos começar mais uma aula de ciência, certo? Espero que vocês estejam todos bem. E para iniciar, eu vou corrigir a atividade da semana passada, certo? A atividade da semana passada dizia assim na primeira questão: explique como a maioria das bactérias se reproduzem. Divisão da bactéria mãe em duas bactérias filhas idênticas. Segunda, a reprodução das bactérias recebe o nome de divisão binária, letra C. Terceira, relacione. 1. Bactéria autotrófica, capazes de produzir seu próprio alimento. 2. Bactérias heterotróficas, dependem de outros seres vivos para se alimentar. Então, de cima para baixo, eu sei que tá 2, 1. 4. Como podem ser as bactérias heterotróficas? Ou seja, as que não produzem seu próprio alimento. Então, elas podem ser patogênicas, que causam doenças aos seres humanos, e decompositoras, que decompõem a matéria morta, tá certo? Quinta, as cianobactérias são bactérias autotróficas fotossintetizantes que apresentam o pigmento clorofila, fundamental para a realização da fotossíntese. A alternativa que completa corretamente a lacuna acima é letra D, cianobactérias. Sexta, relacione corretamente. 1. Bactérias autotróficas quimiosintetizantes utilizam substâncias inorgânicas como compostos de ferro para produzir seu próprio alimento. 2. Bactérias patogênicas causam diversas doenças aos seres humanos e outros seres vivos. 3. Bactérias decompositoras participam do importante processo de decomposição da matéria orgânica. Então, de cima para baixo, nos parênteses, você ia colocar 3, 1, 2. Sétima, o que é biotecnologia? Tecnologia que emprega os conhecimentos sobre os seres vivos, geralmente com objetivos produtivos. 8. Como as bactérias são utilizadas no processo de biorremediação, na descontaminação de ambientes. Como eu falei na aula, algumas bactérias são colocadas nos mares, quando os navios petroleiros afundam, que derramam óleo, elas decompõem esse óleo e limpam o ambiente. Bom, pessoal, a correção a gente encerra aqui. Eu espero que vocês tenham feito direitinho. Se for preciso, assista o vídeo mais de uma vez para que você corrija a sua atividade, tá bom? E agora nós vamos iniciar o tema 4, onde nós vamos falar do reino dos protoctistas ou reino dos protistas, certo? Como eu tô dizendo, iniciar, porque nós vamos trabalhar esse capítulo aos poucos, certo? Então, inicialmente, nós vamos falar sobre os seres que compõem esse reino. Esse reino, as características dos seres que compõem esse reino. Nesse reino dos protistas, eu tenho seres eucariontes. Aí o que é que significa dizer que um ser é eucarionte? Significa dizer que eles têm carioteca, ou seja, eles têm membrana nuclear e com isso significa dizer que eles têm núcleo. Eles podem ser autotróficos e heterotróficos. O que é isso? Eles podem produzir o seu próprio alimento, autotróficos, e podem não produzir o seu próprio alimento, são os heterotróficos. Podem ser unicelulares e pluricelulares. Unicelulares são aqueles formados por uma única célula e pluricelulares formados por várias células, tá certo? Os principais representantes deste reino são as algas e os protozoários, tá certo? Então esse reino tem esses dois seres importantes como os principais representantes. As algas, nós vamos falar delas hoje em particular. E na nossa próxima aula, a gente fala sobre os protozoários, certo? Então, as algas, elas vão ser autotróficas, todas elas, né? Então, todas elas produzem o seu próprio alimento. Elas fazem isso através da fotossíntese, certo? Da mesma forma que as plantas fazem. Elas podem ser unicelulares, formadas por uma única célula. E aí, nós vamos ter como exemplos dinoflagelados, os euglenoides e as diatomáceas, tá certo? E elas podem ser pluricelulares, formadas por várias células. Essas algas, o exemplo delas são as algas pardas, algas vermelhas e algas verdes. As algas, elas podem ser macroscópicas e microscópicas. O que é que significa isso? As algas macroscópicas são aquelas que têm tamanho grande e que a gente pode ver a olho nu, sem precisar do microscópio. E as microscópicas são aquelas que eu não consigo ver a olho nu, preciso do microscópio para poder visualizar. Então, as algas são classificadas dessa forma.
Uma coisa importante também no estudo das algas é a questão dos pigmentos. Todas elas vão ter o pigmento clorofila, já que elas fazem fotossíntese. Mas muitas têm outros tipos de pigmento, conferindo a ela várias cores. Por isso que a gente tem algas vermelhas, que tem a cor avermelhada, algas verdes, que tem a cor verde, e algas pardas, que tem uma cor amarronzada. Então, uma característica marcante das algas é ter essa presença de pigmentos, tá bom? As algas, como eu já disse também, elas parecem com plantas. As algas macroscópicas, que são aquelas maiores, elas têm estruturas bem grandes que se chamam de talos, que é semelhante às folhas e os caules das árvores. Aí, por que essas algas não são árvores? Porque os talos delas, essas partes maiores, não são formadas de tecidos e órgãos, como acontece nas plantas. Então, por isso que antigamente elas eram classificadas como plantas. Hoje em dia elas foram retiradas e ficaram classificadas no reino dos protistas, porque não possuem tecidos nem órgãos, tá certo? A reprodução das algas, ela pode acontecer de duas formas, certo? Em relação às algas, para vocês terem uma ideia melhor como são elas, quando eu postar a foto do conteúdo, aí vai ter lá a imagem e vocês vão poder visualizar. Tem imagem de alga macroscópica maior e delas microscópicas, que só são vistas no microscópio, tá bom? Então a reprodução delas pode ser sexuada e assexuada. E uma alga elas têm os dois ciclos, que é o que a gente chama de alternância de geração. A reprodução sexuada acontece através da fusão de gametas. Essa palavra fusão significa união. Então, elas produzem o gameta masculino, o gameta feminino, eles se unem e formam uma nova alga. Então, dessa forma, a gente diz que é a reprodução sexuada. A reprodução assexuada pode acontecer por fragmentação nas algas macroscópicas, que são aquelas maiores. Como é essa fragmentação? Elas se partem, ou quebra, cai um pedacinho dela, e esse pedacinho que cai no chão vai formar uma nova alga, semelhante ao que acontece no processo de muda em algumas plantas. Ou divisão binária nas unicelulares. A divisão binária é semelhante ao que a gente viu nas bactérias. Uma alga se parte e forma duas novas algas, e aí a reprodução através de divisão binária, que acontece nos seres unicelulares, nas algas unicelulares, ou seja, formadas por uma única célula, tá bom? E nas macroscópicas nós vamos ter a fragmentação como forma de reprodução assexuada. Bom, pessoal, então isso era só por hoje do reino dos protistas, né? A gente já viu que nesse reino nós vamos ter dois representantes importantes, que são as algas e os protozoários. Hoje nós falamos sobre as algas, né? As características principais são autotróficos, produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Elas podem ser unicelulares, formadas por uma só célula, e podem ser pluricelulares. Outra característica marcante que a gente falou é que elas têm pigmentos que dão cores e por isso são seres de cores bem diferenciadas. A gente viu que a reprodução delas é sexuada e assexuada. Então, pessoal, era só. Gostaria de avisar que a semana que vem nós iremos fazer a avaliação de ciências. A avaliação de ciências será no dia 17 de julho. Eu postarei pela manhã e vocês têm o dia todo para me entregar a atividade e podendo entregar até na segunda-feira, já que sábado e domingo é feriado. Tá bom, pessoal? Então, vou postar também o conteúdo para vocês, as fotos do conteúdo, e vou postar também a atividade para vocês resolverem. Lembre que as perguntas devem ser copiadas e resolvidas no caderno, tá bom? Tchau, um abraço.